Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias, segunda-feira de carnaval, a folia não para e as notícias também não. E a partir de agora, muitas informações, análises e perspectivas importantes para o seu dia a dia. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Indicação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República causa polêmica no Congresso. Tema para Miguel Daoud. Exportações brasileiras para o mundo árabe batem 3 recordes importantes em 2024. Saiba como conquistar esse mercado. Na previsão do tempo, São Paulo registra a temperatura mais alta de todos os tempos para um dia de março. Em entrevista exclusiva, embaixador e presidente da COP do Brasil revela principais temas a serem discutidos na Conferência do Clima em novembro em Belém. Tem também cotações, a sua participação e muito mais. Hoje é segunda-feira, 3 de março de 2025 e o Rural Notícias está no ar. A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vai assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República no próximo dia 10 somente, 10 de março, substituindo Alexandre Padilha, que foi para o Ministério da Saúde. Mas a indicação do presidente Lula já causa polêmica no Congresso. Parlamentares de partidos de oposição criticaram a escolha. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, escreveu nas suas redes sociais: Lula escolheu para a Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação do governo, ninguém mais, ninguém menos que Gleisi, a mulher mais odiada do Congresso. Para o deputado federal Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, a nomeação é mais um sinal preocupante do caminho que o país está trilhando. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acrescentou: Gleisi nas relações institucionais? Maravilha, está indo na direção certa. Mas se Lula colocar Janja na Casa Civil, afunda o governo ainda mais rápido. Na torcida aqui, força Lula! Já o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, comentou as críticas aos que insistem em duvidar da inteligência de todos nós. A ministra Gleisi sabe bem em que cadeira vai sentar. Preparem-se para morder a língua. Na outra ponta, o senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, disse que tem certeza da competência e liderança de Gleisi. Serão fundamentais para fortalecer o diálogo e a articulação institucional nessa nova fase de reconstrução do país. Em nota, Gleisi Hoffmann disse que recebeu o convite do presidente Lula com imensa responsabilidade. Sempre entendi que o exercício da política é o caminho para avançarmos no desenvolvimento do país e do nosso povo. É com esse sentido que continuarei dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas, como fiz nas posições que ocupei no Senado Federal, Câmara dos Deputados, na Casa Civil, na diretoria da Itaipu e atualmente na presidência do PT. Vamos convocar o Miguel Daoud, para comentar esse tema, Daoud, porque não é a primeira vez, A Gleisi ocupou essa mesma cadeira durante o mandato da Dilma Rousseff e não se deu muito bem. Chama a atenção, Que critério Lula utilizou para essa escolha, sabendo do perfil da Gleisi e sabendo da importância de conquistar o Centrão? Não era melhor escolher um nome mais ligado ao Centrão para não criar tanta polêmica nesse momento, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, é importante nós sabermos que a deputada Gleisi, ela tem uma relação muito afetiva, carinhosa, uma relação muito próxima do presidente Lula. Quando o presidente Lula estava em Curitiba preso, ela foi uma das poucas parlamentares que iam visitar o Lula, davam atenção, defendia a posição do Lula, que dizia que não foi julgado
que estava ali preso inocentemente. Então, o Lula tem ali uma relação de respeito com a Gleisi, que sempre esteve do lado dele. Quando ele assumiu a presidência, há uma promessa dele para ela de que ela ficaria na presidência do PT, então logo tivesse a oportunidade de uma reforma ministerial, ele a colocaria em um ministério. E foi o que ele fez. Agora, o que se questiona é ela estar no Ministério na Relação Institucional, é aquele que libera, né, as emendas para os parlamentares, que tem que ter uma relação com o Congresso nas votações mais importantes. E esse é um ponto que o presidente acha que ela, muito ligada ao Hugo Mota, presidente da Câmara, poderia ajudá-lo. Mas convém aqui relembrar que ela foi uma das pessoas que sempre atacou o Haddad, achando que o Haddad estava agindo muito pelo lado liberal, que ele não estava atento às políticas que o PT gostaria que ele executasse, que era a política social de abertura, né, dos cofres públicos para ajudar os mais pobres. Enfim, então ela sempre foi uma certa oposição, né? Ela era o fogo amigo do Haddad dentro do governo. E isso espantou muito os analistas, porque acham que ela vai, se ela continuar atacando, né, a política econômica do governo, a gente sabe o que vai dar, né? Não vai dar nada certo nesse aspecto. Mas, segundo ela, teve logo que foi anunciada, ligou para o Haddad. Enfim, vamos ver. O outro ponto é que esse ministério, essa posição, se fosse dado ao Centrão, muitos dizem que seria dada a chave do galinheiro para a raposa, porque ali é que se decide as emendas. Mas eu vejo, na minha opinião, que não é hora de pensar dessa forma. O Centrão, sim, poderia ter esse ministério, que ficaria muito mais fácil o entendimento do Lula com o Congresso. Mas a gente não sabe todas as verdades e, portanto, Perfeito. é difícil, né, a gente achar que isso não vai dar certo. Vamos aguardar, Petro, vamos analisar o comportamento da Gleisi para que a gente possa, então, mais um pouco adiante, né, de 20 dias já no cargo, nós teríamos condições de fazer uma análise se ela, nesta cadeira, vai trazer complicações para o governo ou se ela vai ajudar o governo. Petro. A resposta a partir do dia 10 de março, quando ela assume, de fato, o cargo. Daúde, uma boa noite e até amanhã. Boa noite, Petro, e até amanhã. Mande também a sua mensagem pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 11 943 13 42 34. Você ainda pode apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code que aparece aí na sua tela. Sua mensagem sempre é muito importante. A seguir, livro ajuda empresários brasileiros na hora da negociação com o mundo árabe e as exigências do mercado halal. E ainda, São Paulo tem o dia mais quente de março de toda a história. As informações do tempo com Arthur Miller. Voltamos já já. As exportações brasileiras para o mundo árabe bateram 3 recordes importantes em 2024, em volume, em receita e de superávit na balança comercial. Esse é um destino que vem crescendo de forma significativa nos últimos anos, mas para conquistá-lo é preciso se qualificar através das certificações obrigatórias para atender às exigências do mercado halal e também ganhar a confiança dos árabes. Para isso, tem até um livro recém-lançado que revela costumes do povo árabe que o empresário brasileiro precisa saber no momento da negociação. Em 2024, as exportações do Brasil para a Liga Árabe totalizaram em receita mais de 23 bilhões de dólares, alta de 22,44% sobre o ano anterior. Foi o melhor desempenho de receitas já alcançado.
Recorde também no superávit para o lado brasileiro, de 13,5 bilhões de dólares, aumento de mais de 55% comparado a 2023. Esse é um trabalho muito focado no nosso agronegócio, porque a nossa pauta é muito concentrada no agronegócio e commodities em geral, tanto de um lado como de outro. E acho que espelha a realidade do nosso país. O nosso setor agro, ele foi muito, ele investiu muito, ele acreditou muito no business, no negócio, e viu o mercado internacional como uma fonte promissora de recursos. A Liga Árabe atualmente é composta por 22 países localizados na África e no Oriente Médio. Entre os parceiros árabes mais relevantes, em primeiro lugar, aparecem os Emirados Árabes Unidos, com mais de 4,5 bilhões de dólares em compras, crescimento de 43% em relação ao ano passado. Depois aparece o Egito, com quase 4 bilhões de dólares. A Arábia Saudita, mais de 3 bilhões. A Argélia, 2,5 bilhões, e o Iraque, com quase 2 bilhões de dólares. Fazendo uma análise só de números e estatísticas, é importante dizer que o mercado árabe ele tem um crescimento populacional, Petrin, acima da média mundial, e tem e aí as economias árabes, vistas como um todo, ela cresce a níveis mais elevados do que a média mundial. Então, teoricamente, as exportações brasileiras tendem a crescer. Os embarques de produtos agropecuários para a Liga Árabe em 2024 representaram mais de 75% da pauta brasileira de exportações, gerando uma receita de quase 18 bilhões de dólares. Os produtos mais vendidos foram açúcar, somando quase 7 bilhões, e alta de quase 35%, o frango, mais de 3,5 bilhões e crescimento de 9%, milho e outros cereais, quase 2,5 bilhões, e a carne bovina, com receita de 1,75 bilhões de dólares. Além disso, os árabes também pagaram melhor pelo frango brasileiro, 2.091 dólares a tonelada, contra 1.840 dólares na média de todos os negócios globais, 13,6% a mais. O grande desafio é buscar manter o que tem e aumentar a fatia nos próximos anos, mas também agregar novos produtos. Isso eu acho que é importantíssimo. Agregar novos produtos à nossa pauta de exportação. E eu não digo para novos produtos fora do agro. Estamos falando de agro, vamos concentrar no agro. Temos mais que exportar. Podemos melhorar em café, podemos melhorar em frutas, podemos melhorar em mel. Mel é um produto muito requisitado, demandado pelos países árabes. E, enfim, outros produtos também. E agregar valor. Então, acho que esses são os dois grandes desafios. Sempre buscar diversificação e agregar valor em alimentos processados, em congelados, refeições congeladas, já prontas, porque a tendência, a demografia é muito parecida do mundo árabe com o Brasil. Mas para entrar nesse mercado é preciso se qualificar. Através das certificações obrigatórias para atender às exigências do mercado halal e também ganhar a confiança dos árabes. O ex-presidente da Câmara Árabe Brasileira, Rubens Hanum, escreveu um livro que revela alguns costumes árabes que os empresários brasileiros precisam saber antes de começar uma negociação. Uma recomendação importante é sempre levar para a reunião de negócios alguém do mesmo nível de quem vai recebê-lo. Então, você vai levando um diretor, só que eles estão levando um presidente. Isso é uma coisa que não é boa. Quer dizer, então, assim, informar antes, bom, quem que vai te receber? É um presidente? Então, leve o seu presidente também. Ou então, avise que, olha, você vai como diretor, que aí eles também colocam no mesmo grau. Outra dica importante é não começar uma relação muito objetivamente, direto ao ponto. Eles tentam saber com quem eles estão falando, e aí você precisa conquistar a confiança deles. Tá? A base do relacionamento é a confiança. Então, esse é um erro que a gente faz porque a gente está muito ansioso em fazer um negócio. Outras coisas do tipo, você leva, você vai todo preparado e tal, só que você não tem
você não tem todas as informações para passar para eles. Você tem que estar muito preparado para uma conversa. Você tem que estar com tudo isso na mão, preferencialmente na língua deles. Tá? Então, se você tem, claro, eles leem inglês. Em alguns países leem francês. Mas se você levar alguma coisa em árabe bem traduzido, faz muita diferença. Sobre negociação de preços, Rubens Hanum diz que os árabes estudam muito bem o produto que está sendo oferecido e o empresário brasileiro tem que estar preparado para atender a um eventual pedido de desconto. É bom que tenha alguma margem para ceder. Agora, também não significa que se não tiver, o negócio não aconteça. Não é uma coisa de só discutir preço, tá? É discutir valor daquilo que você tá entregando, daquilo que você está propondo, um valor de qualidade, de cumprimento das condições, sabe? Tudo isso faz parte da negociação e não só uma discussão de preço, especificamente. A Câmara Árabe Brasileira tem um projeto junto à Apex para qualificação e capacitação de empresas brasileiras no setor de alimentos que queiram atender esse mercado. Empresas de pequeno e médio porte para justamente adequar os seus produtos para o mercado halal. Nós temos cursos online, são modulares, onde você pode, claro, você tem que fazer a aquisição, mas você pode calibrar o curso de acordo com a sua agenda, você não precisa assisti-lo de uma vez só, mas depois você tem o certificado que completou o curso, tudo. Isso já é um primeiro passo, né? Isso eu acho que é muito importante. Acho que tudo, né? Você primeiro aprende na teoria, depois é a prática, né? Hora da previsão do tempo e vamos falar com o Arthur Miller, porque ontem aqui na capital paulista tivemos a temperatura mais alta da história para um dia de março, né? Quanto é que marcaram os termômetros aqui, Arthur, em São Paulo? E qual a explicação dessa onda de calor numa região, praticamente todo o Brasil, mas aqui especialmente no Sudeste? Boa noite. Boa noite, Petri, obrigado. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Pois é, ontem os termômetros de São Paulo, né, ali do Mirante de Santana, bateu aí 34,8 graus, superando a marca do ano passado, que era 34,7, ou seja, sendo a temperatura mais alta registrada para o mês de março na capital paulista. E o que explica isso? A gente tem, né, a situação de um bloqueio atmosférico tanto no sul quanto no sudeste. E o que isso causa? É uma alta pressão em médios e altos níveis de atmosfera que faz, né, o que a gente chama de domo de calor, ou seja, a gente tem que um sistema de alta pressão, o ar ele desce lá da alta troposfera, só que conforme ele desce, ele libera calor, que é o efeito também do calor pré-frontal da frente fria, ou seja, o gás, né, que é um fluido, que o vapor de água na atmosfera a gente considera ele um fluido, o que acontece? Conforme ele vai descer na atmosfera, a pressão vai aumentando, e com a pressão aumentando, o gás, quando ele é comprimido, ele libera calor, ou seja, além do calor típico de verão, você tem esse efeito que faz com que a superfície fique mais aquecida ainda. Outros problemas que a gente tem também, os oceanos estão aquecidos, o entorno também está quente, né? Só prédio aqui em São Paulo, exatamente, né? Tem o efeito urbano que faz com que, né, essa bolha de calor fique mais intensa. Aí você pensa, não, mas Arthur, tá quente, a gente não aprendeu com uma baixa pressão, o ar quente sobe? Ele sobe, só que esse sistema aqui ele é mais poderoso que o ar quente que está subindo. Por isso que, eventualmente, num ponto e outro, você tem até umas trovoadas feias, né? Que causam aí problemas e até traz chuva. Mas, no geral, pensando no sul e sudeste, você tem essa condição. E isso aqui só vai terminar no próximo final de semana. A gente vai ver para a capital São Paulo, né? Que fica aí na porção leste aí do estado, né? Pega aí boa parte da situação. Olha só, temperaturas que batem na casa de 33, 34 graus até o final de semana. Aí, ó, despenca a temperatura, uma amplitude térmica de mais de 15 graus, porque a chuva deve retornar com o avanço de uma nova frente fria. E, por enquanto, para o resto do mês de março, não tem onda de calor, outra onda de calor à vista. Isso porque a tendência é que a chuva do final de semana seja mais volumosa e tenha pelo menos aí 150, 200 milímetros de chuva na capital. Olhando até para a região sudeste como um todo, a gente vê que não tem muitas nuvens carregadas, ó, chuvas aí mal distribuídas justamente dessas trovoadas de forma pontual, mas
Com o avanço da chuva da semana que vem, bom volume de chuva chegando para São Paulo, sul de Minas, subindo para a Serra do Rio de Janeiro, o que vai ser um alívio principalmente para os cafezais, porque de 14 a 18 de março a chuva continua, e principalmente na faixa leste, ou seja, situação muito boa para a parte centro-sul da região com o retorno da chuva. Agora, para o norte de Minas, só para a segunda quinzena de março. Arthur, a gente só tem mais 1 minuto, então eu queria que você falasse o mapa das chuvas em todo o Brasil, nas outras áreas produtoras. Então, norte ainda com muita chuva, zona de convergência intertropical CIT leva trovoadas para o Pará, porém pode ter chuvas em Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso aí na forma de ventavais. Centro-sul aí com uma terça-feira ensolarada, máximas passando de 30 graus, podendo chegar a 38 no Rio Grande do Sul. E quando a gente olha lá para o norte, é o maior volume de chuva na semana, mais de 150 milímetros de chuva no norte de Mato Grosso, Rondônia, Pará e centro-norte do Maranhão, o que ainda pode prejudicar os trabalhos em campo. Perfeito. Daqui a pouco você volta, então, tem um produtor mineiro que pediu uma previsão especial para você, combinado? Combinado, até daqui a pouco. No próximo bloco, você vai ver também, vale relembrar quem são os indicados ao prêmio Personagem Soja Brasil. A votação já está aberta. Voltamos já já. A China suspendeu nesta segunda-feira as importações de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros, de acordo com informação publicada no site da alfândega chinesa. Os frigoríficos brasileiros atingidos pela suspensão chinesa são JBS, Frisa e Bomart Frigorífico. A China é o principal comprador da carne bovina do Brasil. A semana está começando e quase 50% da área de soja já foi colhida no Brasil. E a gente aproveita para perguntar quem são os produtores e pesquisadores que ajudam o Brasil a ser o maior produtor de soja do mundo. A votação do personagem Soja Brasil 24-25 já está aberta e a gente quer a sua ajuda. Vamos relembrar os indicados? Meu nome é Cecília Cezepac, eu sou professora da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, sou formada em agronomia, sou engenheira agrônoma, tenho 40 anos de formada, fiz esse ano, 26 anos dentro da universidade e logo depois de formada, eu mudei aqui para Goiás e comecei a trabalhar com pesquisadores da área, e principalmente da cultura da soja. Eu acho que o grande desafio nosso é ser mulher nessa profissão, né? Porque na minha época, só para vocês terem uma ideia, eram 90 alunos, 5 eram mulheres. E eu me lembro que logo depois de formada eu comecei a procurar emprego e não contratava mulher, né? Então muitas, olha, a gente não contrata mulher e eu fui pensando assim, então eu vou estudar. Por isso que eu fui fazer mestrado, doutorado, porque eu sabia que isso poderia mudar, né? Mas eu sempre pensei assim, que eu não queria que as pessoas me respeitassem ou que as coisas mudassem por eu ser mulher, mas por eu ser uma boa profissional. A gente sempre teve com o meu pai na propriedade. Mas assim, que nós começamos a tomar a frente, tomar mais decisões, fazem aí 8 anos mais ou menos, e assim, que o pai passou realmente responsabilidade uns 3 anos aí. E aí a gente vem lutando para construir algo que seja especial. E eu falo aquela responsabilidade de ser sucessora, de você fazer pelo menos igual, né? Então eu falo assim, eu me esforço muito para tentar conduzir de uma forma muito boa aqui. Eu estou dando continuidade no que foi a vida toda dele. Então, para mim, é a responsabilidade de uma vida inteira em dar continuidade, em fazer. Então, a minha dedicação em cuidar da lavoura é maior do que se eu tivesse fazendo algo do início. Meu nome é Anderson Cabenaghi, sou professor e pesquisador no estado de Mato Grosso e minha história com a pesquisa começou há mais de 30 anos. Comecei a trabalhar como engenheiro agrônomo no campo, em multinacional e em cooperativa.
e sentindo a dificuldade de entender melhor quais as diferenças das recomendações, o porquê aquelas recomendações, eu resolvi trabalhar com pesquisa. Então eu comecei a fazer mestrado e na sequência doutorado para entender exatamente quais deveriam ser ou por que aquelas eram as melhores recomendações. A ideia de seguir na área de pesquisa surgiu pelas dúvidas que tinha em campo. Então eu fui agrônomo de cooperativa e a gente ficava com muita dúvida de porque às vezes um produto funcionava, outro não. Então a gente via que a área de pesquisa que a própria cooperativa tinha ajudava a responder muitas perguntas, muitas dúvidas que a gente tinha no campo. Eu sou filho de mineiro com paulista que vieram aqui para o Paraná, sou nascido aqui no Paraná. Eles vieram para o Paraná na década de 50 trabalhar com café, né? E os dois, meu pai e minha mãe, eles tinham só o primário, na época era muito difícil a escola, né? Só que eles passaram para mim essa importância de se estudar, né? E eles, apesar de todas as dificuldades, deram oportunidade para que eu estudasse, né? E com isso hoje eu sou um pesquisador da Embrapa, né? E eu fico muito orgulhoso de estar podendo aqui representar a minha instituição, né? E o trabalho que a gente faz é muito respeitado, né? Então para mim é motivo de honra, né? Eu sou Olivério Alves de Melo, tá? Estou atualmente, né, como produtor rural aqui no município de Balsas, né, no Maranhão, essa terra maravilhosa. A minha formação, eu sou técnico em agropecuária e administrador de empresas e vim para cá no ano de 1995, né, para fazer parte do projeto PRODECER, que é o Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Nasci em berço agro, né? Meus pais são pecuaristas, né? Foram pecuaristas, né? No município de Itaém, no sul da Bahia. E eu nasci e criei naquele ambiente, né? Um ambiente agro, né? Um ambiente pecuário. Aqui é Alberto Schilater, que tem uma história, assim, muito privilegiada. Sou descendente de um casal suíço que veio da Suíça na lua de mel. E aqui no sertão, no Brasil, em 1921, em Presidente Venceslau, que naquela época não era município ainda, construíram um ranchinho na beira do córrego e foram abrir mato na cabeceira para plantar café. Eu não tive a oportunidade de cursar escolas. Eu fui, na realidade, na escola, na infância, até os 7 anos de idade. Mas interessante, providência divina. Eu nunca me considerei uma pessoa revoltada por não ter oportunidade de estudar, porque eu sempre acreditei no esforço pessoal. Quantas histórias, hein? E qual pesquisador você gostou mais? Qual produtor? Participem da nossa votação, é fácil. Acesse o nosso site sojabrasil.com.br. Arthur Miller está de volta para atender um pedido de um produtor mineiro que enviou esse vídeo para a gente. Arthur, vamos ver. Um abraço a vocês do canal Rural. Arthur, eu peço a previsão. Peço você para informar a previsão do tempo aqui para a região de Janaúba, centro-norte de Minas Gerais. Agora, durante o mês de março, a situação aqui está muito ruim, rapaz. Surgiu apenas uma chuva para nós aqui no mês de janeiro, 120 milímetros, e antes já não estava chovendo e ficou apenas nessa chuva. Está muito seco. A região está ruim devido à chuva que não vem. Então informa para a gente aí. E um abraço para todos vocês aí do canal Rural. Uma equipe maravilhosa. A previsão de vocês aí, em relação à previsão do tempo, em primeiro lugar, viu? Aqui o programa seus tem 98,9 de audiência. Aqui, Janaúba, 140 quilômetros de Montes Claros, nesse sentido, sul.
aqui está o estado da Bahia. Olha a situação, como é que está a pastagem, tudo seca e o gado precisando de um piso teado melhor, mas infelizmente não tem chuva. Informa pra gente aí. Muito obrigado, um abraço a todos vocês do Canal Rural. Valeu! Valeu, Abrão! 98,9% de audiência. Ô, Abrão, temos que achar quem é esse 1,1% que não assiste a gente, hein? E aí, responde o que para ele, Arthur? Pois é, né? Situação difícil para o produtor aí no centro-norte de Minas, né? Tá dentro da onda de calor, então pelo menos até o dia 10 segue o calorão praticamente sem nada de chuva. A partir do dia 10, estabilidades vão começar a chegar na região e entre o dia 12 até o dia 19 chega a pelo menos aí uns 50 milímetros de chuva, o que vai ajudar ali as pastagens do nosso amigo e da toda a região, né? Vai subir chuva para o norte de Minas. Quando a gente olha, né, para o mês de abril, ainda tem uns 60, 80 milímetros de chuva, tá? Porque as ondas de leste começam também a atuar com mais frequência, mas lembrando que quando a gente já começa a adentrar para maio, tipicamente já não chove mais na região. Pelo menos, quando a gente pensa, né, de 10 de março até meados de abril, tem pelo menos aí 100, 150 milímetros de chuva, o que vai ser um bom socorro ali para as lavouras e também para as pastagens. Só que lembrando, até o próximo final de semana, o calorão predomina com praticamente nada de chuva e com a umidade relativa lá embaixo. Então, né, até avisar o Abraão, se ao realizar os trabalhos em campo aí durante essa semana, muito importante se hidratar. É isso aí. Obrigado, Arthur. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, Petri. Até amanhã e uma boa noite para você que nos acompanha. No próximo bloco, vamos saber detalhes da nova fase da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Voltamos já já. A crise no clima se tornou tema central das discussões de diversos setores e com o Brasil no centro das atenções da agenda climática por conta da Amazônia. E mais especificamente agora, em 2025, com a COP30, que acontece na cidade de Belém, do Pará, em novembro. Nossa equipe conversou com exclusividade com o embaixador e presidente da COP do Brasil, André Correia do Lago. Vamos acompanhar um trecho. As negociações do clima se concentram basicamente em duas direções. Um é mitigação, né, que é como é que a gente vai diminuir as emissões para diminuir o impacto da mudança do clima, né? E a outra dimensão é a adaptação. Como é que a gente vê a diferença entre mitigação e adaptação? Infelizmente, no Brasil, no ano passado, nós tivemos exemplos muito claros desses problemas. O caso da mitigação é quando você vê os rios na Amazônia sem água. Isso significa o quê? Que você está tendo um impacto sobre o que deveria ser a normalidade do clima no Brasil. Então, como é que você pode trabalhar nisso daí? É fazer o possível para que a temperatura não ultrapasse 1,5 com relação ao período pré-industrial. Então, isso é a mitigação. Você vai diminuir as emissões para que a temperatura não continue a aumentar. Ou seja, nós já estamos sofrendo os impactos, mas a única maneira de você fazer isso, você não pode encher o rio, né? Então, você tem que alterar as emissões que estão provocando a mudança do clima. O que é a adaptação? O exemplo clássico, infelizmente, foi o que aconteceu em Porto Alegre. Ou seja, em Porto Alegre é uma consequência, em grande parte, da mudança do clima, mas se a cidade estivesse mais adaptada à mudança do clima, o que aconteceu em Porto Alegre poderia ter sido menos grave. Então o mundo precisa mitigar as emissões e precisa se adaptar à maior frequência e à maior intensidade dos eventos climáticos. O ano passado foram os primeiros 12 meses seguidos em que nós tivemos uma temperatura acima de 1,5, ou seja, nós já estamos ultrapassando. Isso está acontecendo muitos anos antes do que os cientistas mais pessimistas estavam esperando. Ou seja, a mudança do clima está muito mais grave do que se esperava. Então, nos mais diversos países, há uma preocupação, inclusive, com a possibilidade dos
do que está se chamando em inglês de tipping point, que é um momento em que não se consegue mais reverter o impacto da mudança do clima. Os países que mais vão sofrer, por exemplo, são os países do norte da Europa, porque você pode ter alterações climáticas no Oceano Atlântico que vão provocar um esfriamento do inverno na Europa gravíssimo. E esse, por exemplo, seria um desses exemplos. No Brasil, a nossa grande preocupação é a interrupção dos ciclos de chuva que a Amazônia tem permitido e que tem feito com que a nossa agricultura possa contar com um ciclo de chuvas extraordinariamente positivo. O agro brasileiro já incorporou de maneira muito clara a necessidade da sustentabilidade, por vários motivos. Obviamente por um motivo econômico, porque obviamente se você usa menos água, se você usa menos produtos, é um melhor negócio, evidentemente, na produção, mas também porque o mercado internacional cada vez mais está querendo produtos que possam ser comprovadamente sustentáveis. E o agronegócio brasileiro é uma referência internacional e é um exemplo para o agronegócio do mundo. Nós temos que dissociar a produção de alimentos legal e excepcional do Brasil daquela minoria que está fazendo as coisas menos bem e que, naturalmente, acaba tendo um impacto, e aí a concorrência internacional diz, mas há altas suspeitas de que isso possa vir do desmatamento. Então, esse tipo de coisa que nós temos que contornar, mas nós temos que contornar com fatos, né? Ou seja, não é apenas que nós temos legislação, é que a legislação é seguida pela esmagadora maioria das pessoas. Nós temos que ter certeza que nós trabalhamos nas duas dimensões, na dimensão da mitigação, ou seja, a redução das emissões no mundo, mas também a adaptação. Temos que ter uma agricultura que cada vez mais possa se adaptar aos desafios da água, que no Brasil é um desafio menor do que em outros países, mas que já está acontecendo, como me dizem os meus interlocutores na área agrícola. Nós temos que conseguir assegurar que a vulnerabilidade da agricultura seja menor. Isso precisa de tecnologia, precisa de práticas, e no mundo tropical, todo mundo está olhando para o Brasil, porque nós somos o país tropical que tem a agricultura mais sofisticada do mundo. E nós temos que assegurar que não só o que nós podemos fazer no Brasil vai ser bom para o Brasil, mas nós podemos também ajudar os demais países tropicais a irem nas direções que, guiados sempre pela Embrapa, mas com enorme participação do setor privado, a gente possa assegurar que os outros países também trabalhem nesse sentido. O Brasil, em termos gerais, assim, comparando com os demais países no nível de desenvolvimento do Brasil, tem emissões muito baixas de energia, sobretudo eletricidade. Nossa matriz elétrica é incrivelmente limpa, né? O Brasil também tem emissões que são importantes na área da agropecuária, mas que são proporcionais à nossa contribuição da produção de comida e que tem apresentado soluções também tecnológicas incríveis de redução dessas emissões. Então, eu acho que é a grande oportunidade, a COP30 é a grande oportunidade de mostrar para o Brasil que essa agenda pode ser muito positiva para o Brasil, porque o Brasil tem muitas das soluções para o resto do mundo. E é uma agenda também muito positiva para o mundo de ver que um país em desenvolvimento consegue ter soluções que os demais podem seguir. Porque às vezes as soluções que são apresentadas para a mudança do clima vêm de países riquíssimos e que os demais países não podem seguir. O Brasil vem e mostra para o mundo que tem soluções que são tecnologicamente acessíveis, né? E que podem ser feitas por países que não têm uma infraestrutura extraordinária. Quer dizer, nós nos consideramos e somos um país em desenvolvimento, mas há muitos países que estão em situação muito mais difícil que o Brasil. Então, o Brasil é uma grande luz para eles e eu acho que a COP30 vai ser uma oportunidade de mostrar.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, será o entrevistado do Canal Rural Entrevista, que vai ao ar nesta terça-feira, às 18h15. Ele foi eleito presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para o biênio 25-26. De Brasília, o repórter Ricardo Araújo adianta o que vai ser discutido. Olá a todos que nos acompanham. O Canal Rural Entrevista desta semana traz como convidado o senador Zequinha Marinho. Ele falou sobre a nova fase da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, detalhando com as prioridades para o setor dentro e fora do Congresso ao longo de 2025. Durante a entrevista, o senador também disse que pretende desafogar 75 projetos paralisados na comissão e designar alguns relatores com entrega imediata dos relatórios. A projeção é que tudo isso seja concluído em 2 meses. Neste começo de gestão, o presidente da CRA afirma que vai priorizar 3 pontos cruciais para o agro no momento: licenciamento ambiental, regularização fundiária e o marco temporal que envolve disputa de terras entre povos originários, como indígenas e quilombolas, com produtores rurais. Vamos acompanhar um trecho. O plenário da comissão vai discutir, aprova ou não aprova, né? Mas não pode ficar o tempo todo com o relator. Então nós estamos trabalhando isso já pediu o secretário para avançar, contactando todo mundo para que a gente possa ter um tempo. Vamos dar uma meta aí de uns 2 meses no máximo para a gente ver se a gente zera esse estoque e começa o nosso trabalho efetivamente a partir de agora. O Brasil precisa deixar um pouco o problema político, ideológico e fazer o que ele tem que fazer, né? Número 1, regularização fundiária. Pelo amor de Deus, governo nenhum pode fazer o que se está fazendo. Não estou falando do governo atual, estou falando dos governos que ao longo dos anos deixaram de lado isso. E isso tem trazido problemas. Junto com isso e atrelado a isso também, nós temos as questões ligadas ao licenciamento ambiental, que é um outro projeto muito importante para o Brasil. Por que é importante, tão importante assim? Só para o agro? Absolutamente não. O projeto de licenciamento ele é completo. Não se faz nada também na zona urbana que não seja licenciado. E hoje a legislação é arcaica, antiga, fora de tempo, né? Burocrática, e a gente precisa apresentar algo melhor, mais prático, mais moderno, incluindo tecnologia e assim por diante. Então, junto com isso, junto com a regularização, o licenciamento ambiental. E aí, resumindo, para não estender muito, a questão do marco temporal para terras indígenas. Você sabe a insegurança que está, né? O Supremo derrubou a posição do próprio Supremo de 2011, quando julgou aquela situação de Raposa Serra do Sol em Roraima, né? O Supremo atual também decreta, digamos assim, a inconstitucionalidade da Constituição de 88. Que coisa maluca, né? O Supremo é doutor em segurança jurídica no Brasil. Causa um rebu danado, né? E isso é ruim. E o Rural Notícias termina aqui. Muito obrigado pela audiência. Tenha uma boa noite e amanhã a gente se vê às 18h45. Tchau, pessoal.